Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre metafísica. Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, sou gestalt terapeuta há muito tempo, há muitos anos, com muita experiência em adultos, famílias, casais, crescimento pessoal, autora de 10 livros que eu chamo de estratégias para o crescimento pessoal. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre metafísica. Então, eu fui dar uma pesquisada básica sobre a definição que nós temos sobre metafísica. Então, no aristotelismo, a metafísica é uma subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação de realidades que transcendem a experiência sensível, levando à reflexão a respeito da natureza primordial do ser. No kantismo, dentro da filosofia de Kant, nós temos que a metafísica é o fundamento de toda a especulação sobre a realidade suprassensível, realidades suprassensíveis, envolvendo justamente a totalidade cósmica, Deus, a alma humana, e também aspectos ligados à natureza. Então é interessante que a metafísica, grosso modo, a gente poderia dizer que são os estudos onde termina o físico e começa algo mais, envolvendo a parte energética, talvez a parte até espiritual. Em 85, eu conheci o Gasparetto, o médium famoso Luiz Antônio Gasparetto, que também era psicólogo, ele também era um gestalt terapeuta. E naquela época, o Gasparetto fazia grupos, interessantes, que trabalhavam autoconhecimento, e o Gasparetto já estava assim muito envolvido com a Shirley MacLaine, com a metafísica, de uma maneira geral, os livros da Louise Hay, enfim. Ele até chegou a montar uma espécie de espaço lá em Los Angeles, junto com a Shirley MacLaine. E é uma historinha legal, porque ele estava querendo ficar por lá, Estados Unidos. E um dia, um dos mentores disse assim, como é? Não vai voltar para o Brasil? Ele disse, não, quero ficar por aqui. Ele falou, não, sua missão é no Brasil. Então é interessante, assim, você nasceu lá, você tem um trabalho lá. Então ele deixou aquele espaço sendo cuidado por outras pessoas e ele voltou ao Brasil para retomar o trabalho aqui de orientação. E eu particularmente gosto muito da postura do Gasparetto, em vários aspectos, Só que no sentido metafísico, que foi aquele boom da New Age dos anos 85 para frente, anos 90, eu até tive um espaço naquela época, espaço New Age, e houve muita informação sobre a filosofia da mente, dos pensamentos, das repetições, do que o nosso corpo significava, a natureza. Um estudo bastante interessante, só que a gente precisa botar um pouco o pé no chão, ao longo dos anos, eu recebi muitos clientes, muitas pessoas que haviam feito os cursos lá do Gasparetto, e pessoas assim que vinham com uma culpa imensa, sabe? Porque eles entraram de sola naquela ideia de que tudo, seja lá o que for, que acontecesse na casa, no carro, no próprio corpo, fosse lá um sintoma ou uma doença, tinha uma boa explicação metafísica. Temos até o Capelli, todas as explicações metafísicas sobre a saúde, enfim. Gente, é muito interessante, trazer esse paralelo, essa informação de como funciona, para que serve o estômago, por exemplo, para que serve o intestino, E dali o nosso aparelho respiratório, digestório, é muito interessante a gente saber como as coisas funcionam e dali fazer um paralelo,
Então, se eu tenho uma doença no intestino, é porque eu estou segurando coisas que não me servem mais. Se eu tenho algum problema no estômago, é porque eu não estou digerindo direito as coisas da vida. Legal, não tem nenhum problema quanto a isso, tá, gente? Só que o chato, fica muito chato mesmo, quando as pessoas entram numa espécie de culpa, como se elas fossem perfeitas idiotas, burras mesmo, tá? Por deixarem que as coisas aconteçam na vida delas. Então, na cabeça do metafísico puro, ninguém pode ficar doente, né? Tá ok, sempre certinho. Por quê? Porque isso significa que ele está em desequilíbrio. Ora, gente, se isso fosse uma verdade absoluta, ninguém morria, né? Na face da Terra, ninguém morria. Ninguém sentiria nada. Só que, em contrapartida, nós temos uma natureza, muito antes de aparecer esse conceito da metafísica, da Louise Hay, etc. e tal, tá? Do Cure Seu Corpo, que eu acho interessante em alguns aspectos, volto a dizer, mas a gente precisa refletir nos próprios limites de tudo isso, tá? Por quê? Porque gera culpa. Então eu recebia pessoas que por baterem o carro, por terem um pneu furado, nossa, se condenavam todas, porque o que elas estão fazendo de errado? Se tinha uma gripinha, sabe uma gripe? Sabe, um resfriadinho? Não, porque eu não estou aceitando mudanças na minha vida, porque eu estou me congestionando demais. Ok, certas reflexões são interessantes, agora a culpa excessiva cria um verdadeiro tormento na sua vida, porque você acha que você não está conforme o que deveria estar. E isso, gente, é perfeccionismo. Quanta gente que fez da metafísica uma arma, eu sempre digo, não faça da metafísica uma arma, porque a vítima pode ser você. Pessoas que, ok, já tinham uma índole perfeccionista e passaram a ser muito mais perfeccionistas, porque não podia acontecer exatamente nada. Sabe, se um papel caísse do chão, se uma caneta quebrasse, nossa, era o suficiente para o cara ficar pensando, deliberando onde que ele está errando, quais os pensamentos errados, e tal. E aí vem as tarefas, né, que Louise Hay passou, que é o repeteco, né? Então eu vou repetir coisas, frases, para consertar. Então vinha lá no livro O Cure Seu Corpo, do Gasparetto, que foi uma tradução do livro da Louise Hay. Tinha lá o problema, a causa, né, física dos seus pensamentos e o modelo de pensamento positivo. Muita coisa interessante, sim, tá? Então vamos lá. Problema no intestino. Eu não estou liberando o que eu devia, eu já devia ter, sabe, percebido as grandes verdades a meu respeito e eu ainda estou segurando coisas antigas, comportamentos que não me servem mais. Vamos lá, pensamento, eu libero da minha vida tudo que não me serve mais. Que beleza, lindo, né? E aí, você faz isso? Gente, o problema não está nem no modelo do pensamento, nem na descrição toda, em como os nossos órgãos funcionam. O problema está na cobrança de que só porque eu vou ficar repetindo isso, eu tenho que ser curado. Ou melhor, eu tenho que me curar. Ou, se eu não consigo, eu estou contra o rio da vida. Eu estou contra as leis da vida. Gente, nada mais neurótico. Eu sou terapeuta há 40 e tantos anos, 46. Eu me formei em 78. Comecei a ter uma clínica em 79. Fiz terapia, muita terapia profunda, especialização na Gestalt terapia. E sei que não é tão simples. Por quê? Porque às vezes uma frase desperta um monte de conteúdos que estão lá dentro e que precisam ser elaborados. Certa vez, um rapaz, ele marcou uma consulta e a queixa inicial dele era o seguinte: por mais que eu pense positivo, nada dá certo, tudo é muito negativo na minha vida. E aí nós fomos olhar. O que acontecia? As frases positivas entravam como uma porrada nos conteúdos das crenças que ele trazia. Então não adiantava, eu vou pegar uma frase bem comum que a Louise Hay cita, né? Trabalho de autoestima, você se olha no espelho e diz: eu me amo, eu me aceito. Tá?
O dia inteiro falando, eu me amo e eu me aceito. E não adianta nada. Se você não tiver atitudes de auto-amor e de auto-respeito. Só que, para trabalhar a autoestima, atitudes de auto-amor e auto-respeito, você tem que trabalhar as crenças. Certos conteúdos que você traz, que estão muito ali embaixo, no inconsciente, pré-consciente, que são defesas emocionais. E isso vira um problemão quando você não entende, porque a hora que aquele modelo de pensamento, entre aspas, positivo, bate com as crenças negativas, vira uma coisa tão confusa dentro da pessoa, ela começa a passar mal, ela começa a entrar em conflitos existenciais, mais do que ela já está. Então veja, gente, não é para qualquer um, tá? Certas coisinhas, vamos pegar a gripe, né? O fulano ficou gripado, e ele amanheceu espirrando, aí ele vai lá na frente do espelho, bota a mão na garganta e diz, eu me permito mudar. A partir de hoje eu aceito as mudanças na minha vida. E tem aí o livro que eu escrevi, é Tempo de Mudança, que fala exatamente sobre as resistências à mudança. Então, só porque eu tô com gripe, se eu me falar, eu me permito mudar, bota a mão na garganta, tá? Que é pra tosse. Eu me permito mudar, eu permito que as mudanças aconteçam. Tá? Ok? Só que eu não sei lidar com as mudanças. Eu morro de medo das mudanças. Eu tô parada, empacada, em status quo negativos, porém seguros. Tem um momento da terapia, gente, que eu chamo de momento de impasse, que é aquela grande decisão. É como se você estivesse em cima do muro e você, de um lado, tem os seus modelos antigos de pensar, as suas neuroses, e do outro lado você tem um novo modelo de coisas que você já descobriu, atitudes, né? Para elaborar direito o seu valor, para usar direito o seu livre-arbítrio, fazer uma conexão com o seu sentir legal mesmo, sem a crítica, sem a cobrança perfeccionista. E a pessoa tem que decidir. E ela só vai decidir em largar o status quo seguro, porém negativo, quando ela tiver plena consciência de que aquele modelo foi o aprendido, mas ele é ruim, que ela pagou um preço desgraçado por manter aqueles comportamentos. E que o novo comportamento dela, o novo modelo, aquilo que ela está percebendo com o processo de autoconhecimento, é libertador, é realmente benéfico. Só aí a pessoa sai da situação de impasse. É muito importante esse momento da terapia. Porque se a pessoa vai embora sem resolver essa situação de impasse, ela não cresceu quase nada. Então é muito importante essa decisão consciente, experimental mesmo, científica, de que se eu faço assim, eu exerço uma conexão melhor comigo, eu me sinto melhor, eu me sinto feliz, eu me sinto pleno. Então, gente, olha a importância do trabalho de autoconhecimento e nós vamos abandonar tudo isso por causa de frases. Eu tenho muitas clientes que chegaram com essa impressão. Mas eu li o livro da Louise Hay, eu fico repetindo o dia inteiro não sei o quê. Mas eu uso o olhinho não sei das quantas para ansiedade. Mas... Gente, pode parar, não adianta nada se você não entender as razões pelas quais você tem o problema comportamental, enfim, a ansiedade, principalmente, ansiedade, que é muito séria. Então nós precisamos descobrir a fonte, a origem, tá? Entender as crenças que você absorveu, para a partir daí você se livrar e entender como é que é estar no aqui e agora. Trabalhar a qualidade dos seus pensamentos. Então, olha que interessante. E aí nós voltamos no exemplo do eu me amo e eu me aceito. Como não adianta nada você repetir sem uma ação. Certo? E para agir, tem que ter consistência, tem que ter coerência. Eu tenho que ter uma percepção bem profunda do que me fazia agir de uma maneira diferente. Por que eu mantinha aqueles comportamentos contra mim mesmo? Que eram
é o que eu chamo de defesas emocionais, né? Que a criança aprende a desenvolver, aí ela entra nos processos de defesa mesmo, tipo modelos de sobrevivência que ela precisa manter, tudo para se defender e necessitar do outro, né? Do apreço, da aprovação, do que vem de fora. E ela nunca vai ser autêntica a si mesma inteira. Inteira ela é, só que ela não sabe ainda que é, né? Então esse é o trabalho da terapia. Então, gente, não faça da metafísica uma arma. A vítima pode ser você. Então, interpretar com uma certa delicadeza, sabe? Você compreender o funcionamento de cada órgão do seu corpo é bacana. Agora, certas frases, certos repetecos, como se isso fosse a salvação. Eu já trabalhei com clientes que tinham tumor e se sentiam altamente culpados, porque no bendito do livrinho estava lá que o cara carregava culpa, que ele não se perdoava, que ele não perdoou sei lá quem, a mãe, a tia, Deus. Gente, isso precisa trabalhar em terapia, não é tão simples assim. Eu tenho uma raiva de coaches e cursinhos em geral que dá essa receitinha simples. Olha, isso é assim, você repete e tá resolvido. Não tá. Resolver culpa, ressentimento, mágoas é um negócio muito sério, tá? Envolve um processo. Precisa ser longo? Não. Você pode ler o livro, os livros, que eu chamo de trilhas, né? Acessíveis aí para o autoconhecimento. Já ajuda bastante quando você entender e parar de se cobrar, parar de se culpar. Então, gente, é isso que eu tinha para falar. Eu tenho aí os livros. Gostaria de recomendar alguns. Ansiedade sob controle, tem várias técnicas e reflexões para você entender e trabalhar a ansiedade, tá? Que não adianta nada. Ah, entendi, mas eu mudei alguma coisa? Estou fazendo algo com relação a isso? Ah, não, então não adianta, tá? Olhinho, não adianta, tá? Ok? Ele vale por 2 minutos, enquanto você tá cheirando, porque ele trouxe o foco. Aí você começa depois a pensar tudo que você tá pensando de novo, você continua na ansiedade, ok? É interessante a gente entender que o que a gente sente está relacionado ao que nós pensamos. Importantíssimo, tá? Então, sem as atitudes de autoamor e autorrespeito, eu não me amo e não me aceito. Não basta dizer. Outro livro legal que eu recomendaria, o Desafio de Ser Si Mesmo, sabe? Uma perspectiva assim, bastante interessante para a gente trabalhar as interferências que nós temos no dia a dia, desde quando nós nascemos, para começar a criar esse respeito pelo ser e descobrir, né, quem você é. Inteligência Emocional é outro livro. Inteligência Emocional e Autoestima, com altas dicas, tá? De como trabalhar a autoestima. Ação, sabe, gente? Não é só, como eu falei, saber, tem que agir. Fico à disposição, agradeço bastante pela atenção, fico à disposição para dúvidas, sugestão de temas, a observação sobre os livros, eles podem ser adquiridos direto comigo ou na Sinal Verde Livros, tá? Que é o e-mail da Sinal Verde, uma representante de livros aqui em São Paulo. Ok? Qualquer dúvida, me escrevam, eu fico à disposição e agradeço a sua atenção e peço que você dê o seu like, compartilhe, porque isso pode ajudar muita gente a fazer boas reflexões também. E se inscreva no canal, caso você não ainda tiver feito isso. Grande beijo para vocês, fiquem na paz, fiquem no bem.